Olá, irmão, sou o Padre Ricardo, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Lev Tolstói. Lev Nikolaevich Tolstói nasceu na propriedade rural de Yasnaya Poliana, perto de Tula, Rússia, em 9 de setembro de 1828. Ele faleceu em 20 de novembro de 1910, vítima de pneumonia, na estação ferroviária Astapov. Hoje essa estação tem o nome de Tolstói em homenagem a ele, Lev Tolstói em homenagem a ele. Essa estação ficava na província de Riaz, Rússia. Em 1851, Tolstói e seu irmão Nikolai entraram para o exército. Porém, Tolstói saiu voluntariamente do exército em 1856. Em 1862, Tolstói casou-se com Sofia Andreevna Bers. Tolstói estudou ciências jurídicas e línguas orientais na universidade. Atraído pela vida no campo, Tolstói administrava sua propriedade e cuidava dos camponeses. Ele escreveu livros de leituras especiais para os seus empregados. Vamos agora falar das obras de Tolstói. Vamos falar primeiro dos contos. Contos. O primeiro conto é de quanta terra precisa o homem e outros contos. É um livro. O primeiro conto se chama Poliúshka. Marina, que era uma senhora rica de posses, incumbiu Poliúshka de buscar um dinheiro para ela. O Poliúshka não era confiável, mas Marina confiou e deu essa incumbência a ele. O Poliúshka vai bem dotado, de boa intenção, buscando dinheiro, mas à volta ele dorme. Ele estava andando numa carruagem, ele dorme e o dinheiro cai. E agora, como ele vai explicar para a dona Marina onde foi o dinheiro? Outro conto, O Medidor de Linho, história de um cavalo. Um cavalo, nas noites, conta suas histórias de vida a seus colegas no estábulo. Outro conto, De quanta terra precisa o homem? É o conto que dá título ao livro. Pacon só pensava, é o nome do personagem, Pacon só pensava em acumular terras. Os Paquires, que eram a tribo, permitiram que o Pacon demarcasse todo o seu território para que fosse sua terra, sua propriedade. E ele corre muito para marcar a propriedade antes que o sol se ponha. Só que ele tem um cansaço e cai morto. E ele é enterrado por seu assistente. E a conclusão, a única terra que realmente ele precisava era a terra para ser enterrado. É uma crítica do escritor. Outro conto, O Culpão Falso. É um tipo de moeda da época. Dois jovens falsificaram dinheiro e compraram um produto em um estabelecimento comercial de uma senhora. E quando o marido dela chegou, ele identificou que o dinheiro era falso. E ele não avisou as autoridades. Ele maldosamente repassou o dinheiro para o Ivan Mironov, que era um vendedor de lenhas. E depois o Ivan Mironov, quando foi preso por falsificação de dinheiro, ele alegou que recebeu desse comerciante. Ele então ajuiza uma ação, mas o comerciante compra uma testemunha e o Ivan não consegue provar a sua inocência. Então ele é condenado. E quando ele sai da prisão, ele se torna ladrão de gado. Então quer dizer, ele é inocente, foi preso inocente e acabou se tornando ladrão na prisão. Aí tem vários entrelaçamentos. Todas as pessoas que foram responsáveis por repassar o dinheiro falso vão pagar de alguma forma nesse conto. Esse conto é muito interessante. E no final do conto também o evangelho é lido na prisão por presos, né? E eles se convertem diante daquele evangelho. Outro conto, Kormei Vassiliev. Kormei Vassiliev descobre a traição de sua esposa. Ele então abandona a cidade, abandona a esposa e vai embora. E 16 anos depois ele volta à cidade. Outro conto, As Vagas. As crianças recolhem vagas e vendem essas vagas. Vagas é uma fruta, como se fosse um morango, me parece. Outro conto, Por que culpa? Yosef casou-se com Albina. Só que Yosef foi obrigado a partir para a guerra. Albina foi para a região onde ele servia. E cansado da guerra, Yosef decide fugir com a sua esposa, fugir com a Albina de lá. E eles planejam um plano de fuga. Só que ele não pode servir, porque ele serve ao exército. E eles tentam fugir da guerra, fugir da cidade. Outro conto, Kondionka. Alexandra, conhecida como Rina,
foi participar de uma festa popular. Houve tumulto, no qual pessoas foram pisoteadas. Alessandra foi salva por Emelim. Outro conto, agora outro livro, na verdade. Então esse foi o livro que nós falamos de Quando a Terra Precisa um Homem e outros contos. Agora outro livro de contos. Senhor e Servo e outros contos. Primeiro conto, Senhor e Servo. Vassili Andreevich, Vassili Andreevich Prekunov, acompanhado de seu servo Nikita, viaja durante a noite para fechar o negócio. Ele só pensava em dinheiro, só que eles ficam perdidos na noite por causa da tempestade de neves. Aí ele descobre que a vida é muito mais importante. E no frio, eles são obrigados um a aquecer o outro para não morrerem de frio. Então o senhor, que era rico, tem que reconhecer que ele precisa do servo e que se não for um ajudar o outro naquela noite de frio, eles vão morrer. Outro conto desse livro, O Prisioneiro do Cáucaso. Gilili e Kostilili eram soldados. Eles foram presos por tártaros e tentam escapar na prisão dos tártaros e encontrar um abrigo do exército russo. Outro conto, Deus vê a verdade, mas espera. Ivan Dmitrievich Askezenov foi condenado por um crime que não cometeu. Ele era inocente. E na prisão ele era muito misericordioso, muito calmo. E lá ele conheceu o verdadeiro assassino, o verdadeiro criminoso, que reconheceu o crime porque o Ivan era gentil com ele. Outro conto. Então, agora outro livro, na verdade. Então esse, o que nós falamos agora de outro livro. Esse então foi O Senhor e Servo e Outros Contos. Agora outro livro de contos. Deus vê a verdade, mas espera. O Poder da Infância. São 2 contos. Primeiro, Deus vê a verdade, mas espera. É o mesmo conto que estava no livro anterior. O Ivan é inocente e cumpre prisão na Sibéria. E outro conto, O Poder da Infância. Um homem era ameaçado de morte por muitas pessoas num lugar público, mas o seu filho se aproxima, uma criancinha, e o abraça. Aí a multidão, comovida com a criança, desiste de ameaçar o homem, desiste de matá-lo. Outro livro, Contos de Sebastião Paul. Contos de Sebastião Paul, o Tolstói, como foi soldado, ele descreve os sofrimentos da guerra, os sofrimentos dos soldados, o medo da morte, a morte de jovens. Outro livro, Contos de Guerra. Esse livro é bem grande. Os primeiros contos dele são os contos de Sebastião Paul. Contos de Sebastopol. Conto de Sebastopol. Ele descreve os horrores da guerra. Outro conto, A Incursão. História de um voluntário. O narrador, na primeira pessoa do singular, viaja com os russos que lutam contra os tártaros. Ele descreve mortes, saques, destruições. Outro conto, O Corte da Floresta. História contada por um aspirante a oficial. Um comandante russo narra suas tristezas e sofrimentos na guerra contra os tártaros. Outro conto, O Cativo do Cáucaso, também traduzido como Prisioneiro do Cáucaso. Esse é aquele mesmo conto do Gilini e Kostilini, que são soldados presos por tártaros. Outro conto, O Despromovido. O narrador, na primeira pessoa do singular, conta batalhas de soldados. Outro livro, Contos Completos. São vários contos pequenos. Outro livro de contos, Onde Existe Amor, Deus Aí Está, e outras histórias. O primeiro conto se chama Onde Existe Amor, Deus Aí Está. Um sapateiro acolhe 3 pessoas na sua casa. Ele descobre o Evangelho e, muito empolgado com o Evangelho, ele começa a ler e fica feliz com a mensagem de Jesus. E ele começa a ajudar as pessoas. Ele acolhe 3 pessoas. E no final do dia, ele meio dormindo, meio acordado, ele escuta Jesus falando com ele. Fui 3 vezes à sua casa hoje, Martim, e você me acolheu naquelas pessoas que estiveram aí. Um conto muito bonito. Outro conto, Os 3 Eremitas. 3 eremitas viviam em uma ilha. Um bispo chega à ilha e tenta ensiná-los a rezar,
mas o bispo conclui que os eremitas estavam muito mais perto de Deus do que ele. Outro conto, Trabalho, Morte e Enfermidade. É uma lenda sul-americana que explica a necessidade do trabalho, da morte e da enfermidade. Outro conto, Dois Velhos. Eram dois amigos que combinaram de ir em Jerusalém em peregrinação. Um se chamava Efim Taresit Shevelev, que era um mujique rico, e o outro se chamava Elisei Bodroff. Os dois então partem juntos para Jerusalém, mas no meio do caminho, o Elisei Bodroff ele para ajudar os pobres, e o Efim Taresit Shevelev continua o seu caminho. Lá em Jerusalém, o Taresit, que foi em Jerusalém, quando ele vai rezar, ele vê a figura do Bodroff no meio das pessoas. Só que ele não foi para Jerusalém, ele ficou na aldeia ajudando os pobres. Então ele conclui que estar perto de Deus não é estar perto de Deus geograficamente, mas sim estar perto de Deus é auxiliar os pobres, ajudar as pessoas mais carentes. Por isso que ele concluiu que Elisei Bodroff, embora não estava em Jerusalém, estava muito mais perto de Deus do que ele, porque estava auxiliando os pobres. Outro conto, De Quanta Terra Precisa o Homem. É aquele mesmo conto do Pacon, que morre tentando demarcar terras. Nós já falamos desse conto. Outro livro, Três Mortes. Descrevem-se a morte de uma mulher tísica, de um homem e de uma árvore. Irmãos e irmãs, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre Lev Tolstói. Vamos fazer outro vídeo no qual falaremos sobre as suas novelas, romances e crítica. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Fiquem todos com Deus.